Ei, ei, Até ei. que enfim veio para eu poder conduzir esse programa, porque eu já estava querendo fazer uma auditoria, porque essa setinha só vai para o Aguinaldo. Seja bem-vindo ao Quatro em Pauta. Cinco em Se pauta. você. É? É Hoje é o cinco cinco em em pauta, pauta. porque nós temos a presença da maravilhosa Carolina. Seja bem-vinda, Ju Ferreira, seja bem-vindo, Jex, seja bem-vindo, Aguinaldo, seja bem-vindo você que está investindo o teu tempo em nos ouvir, e a gente vai fazer um programa com muito conteúdo, que seja extremamente relevante para você. Seja bem-vindo, Quatro em Pauta no Ar. Hoje vai ser um programa focado em comunicação, que é a especialidade do nosso convidado. Então, quero passar as boas-vindas do nosso convidado e pedir para você se apresentar. Jex, quem é você? Olá, meus amigos, tudo de bom para vocês? Fico muito feliz pelo convite aí do Agnaldo, seu convite também, Kleber, conhecendo agora a Ju e vocês todos que vão me conhecer a partir de agora. Eu sou o professor Jex, de Teresina, Piauí, sou comunicador, professor na área de comunicação e oratória desde 2001, já faz um tempinho, mas já sou professor desde 1997, já passei das bodas de prata. Comecei bem jovem, na verdade, na área de educação, porque foi uma área que eu me identifiquei, que eu gosto muito de ajudar pessoas, principalmente nessa área de desenvolver a boa comunicação, porque ela é o X da questão. Inclusive, é o título do meu terceiro livro, que vai se chamar Comunicação, o X da questão, porque tudo depende da boa comunicação. Tem gente que não sabe utilizar essa boa comunicação. E eu sempre falo em cursos, treinamentos, palestras, nas minhas mentorias, que não basta apenas falar, é preciso impactar. E é sobre isso que nós vamos aqui nesse programa, impactar as pessoas que vão nos assistir de maneira assertiva, dando dicas interessantes para quem realmente acompanha o programa de vocês. Show de bola, seja bem-vindo, Jex. Estou muito feliz, vai ser um programa, como já dizia o velho guerreiro, quem não comunica, se estrumbica. Se comunica, Aguinaldo, seja bem-vindo. Ei, obrigado, Kleber. Obrigado. Oi, Ju, Carolina. Beijão para vocês duas. Jex, um prazer ter você aqui, tá? Eu que conheci o Jex já há alguns anos atrás aí, numa oportunidade em que nós estivemos juntos, né? O professor Jex Xavier. Muito bom. Aliás, esse X está muito no teu nome, né, Jex? Esse É X aí é verdade. isso aí, né? O meu X, na verdade, é do meu sobrenome. Meu nome, na verdade, é Jefferson Xavier. Jex é um apelido que já tem mais de 25 anos, até porque uma das minhas formações é artes plásticas. Aí, quando eu comecei a trabalhar com as artes, especificamente lá na década de 90, o nome Jefferson era um nome comum. Eu falei, não, eu tenho que ter um nome artístico. Faço meus quadros, minhas pinturas, minhas esculturas, tem que ter um nome diferente. Então, eu passei a usar esse nome, utilizando o nome e sobrenome. Ficou, na verdade, o primeiro apelido era Jax Man, porque o Men é de Menezes, J é de Jefferson, X de Xavier e Men de Menezes. Mas aí, depois que eu passei a trabalhar só com cursos e palestras, eu falei, não, vou tirar esse Men, que todo mundo queria saber se eu era X-Men, se eu tinha superpoderes, se tinha alguma coisa a ver com, com a série, com o filme. Eu falei, não, não, é do meu nome. Aí eu passei a utilizar somente o Jex, mais rápido que Sedex, mais útil que Durex, mais valioso que Rolex, mais confiável que Protex, mais eficiente que Doflex, mais seguro que o Jotex. E o Jax pegou e virou meu marketing. Até hoje eu utilizo o Jax e todo mundo me conhece mais como professor Jax do que por Jefferson. Legal, Jex, gostei do teu marketing aí, meu amigo. Ju, seja bem-vinda, minha amiga, você e a Carolina. Oi, gente. Hoje isso daqui é vida real, maternidade real. Então, estamos aqui fazendo o programa eu e a Carolina hoje, porque ela está com febrinha, está aqui no colo da mamãe, mas já já ela vai sair para a gente poder conversar aqui, só nós quatro que estamos em pauta, tá bom? Fica aqui. Legal, Ju, fique tranquila, porque nós somos da vida real. Quatro em Pauta é a vida real. E ok, Carolina, sempre muito bem-vinda no programa, viu? Ela é uma ótima comunicadora, inclusive, gente. Olha aqui, a pessoa fala o tempo todo, está aprendendo palavras, então agora ela está aqui que tudo ela quer responder, tudo ela fala, e ela impacta bem, viu, Jex? Eu acho que Oh, você pode maravilha! usar ela aqui como um case de Já sucesso percebi, já no seu percebi. treinamento, porque ela é impactante, essa menina. Oh, maravilha. Legal, legal. Pessoal, vamos direto ao trabalho, agora mão na massa, né? Vamos ao quadro mais esperado do YouTube brasileiro, que é o Concordo e Discordo.
Roda a vinheta. Concordo e discordo no ar, e essa pergunta veio da nossa produção. E a pergunta é: para eu me comunicar bem, eu preciso conhecer bem a pessoa? Eu preciso conhecer bem o assunto? Ou tanto faz? É só eu usar a técnica? Diz aí, Jex. Opa, Kleber, é o seguinte, realmente quando você quer aprender, aliás, quer fazer com que o teu público aprenda mais sobre a tua mensagem, é importante que você conheça bastante o teu assunto. Você tem que saber do seu conteúdo. Inclusive, eu desenvolvi um método chamado Método X de Comunicação, que o primeiro C do método X, eu falo de vários Cs, tem Cs da comunicação, C de você ter conteúdo, ter conhecimento, conhecer o público, você ter congruência, você ter criatividade, ter várias Cs para criar uma conexão com o público, enfim. Então, o primeiro C do método X é exatamente o conteúdo e conhecer o público. Então, eu preciso sim saber o que eu vou falar, porque se eu não sei o que eu vou falar, eu começo a ficar nervoso, eu fico inseguro, eu vou passar essa insegurança para o público e eles vão perceber, nossa, ele não, realmente, essa criatura não sabe o que ela está falando. Então, eu preciso, de fato, saber o que eu vou dizer. Logicamente, se eu também não conheço bastante o assunto, eu estou só conversando com algumas pessoas, trocando algumas ideias, não há tanta necessidade de eu conhecer bastante sobre aquele assunto, mas eu preciso, pelo menos, saber como me policiar diante daquela pessoa, trocando ideias, saber o que conversar, falar de improviso, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem falar de improviso, até colocar uma outra pauta, um outro assunto dentro daquele, puxando um pouco daquele assunto. E aí sim, não há essa necessidade toda de eu conhecer bastante assunto, mas há necessidade sim de saber me comunicar bem para eu ter argumentos, ou para ser a favor ou para ser contra aquilo que eu vou falar. Mas é importante, em primeiro lugar, vai fazer palestra, vai participar de uma reunião, aí sim, conheça o assunto, conheça seu público, porque aí você vai se sintonizar, ter uma conexão muito maior com aquelas pessoas. Não vai falar nem de mais nem de menos, não vai falar no nível mais alto, mais baixo, e aí você vai conseguir entrar numa sintonia maior que eu chamo de conexão. E essa conexão é fundamental numa comunicação. Perfeito, já vi que vai ser 4 em pauta de amor, que o Jex mal chegou e já gabaritou e conseguiu 3 concordos, né? Eba! Jex, já começou bem no programa. E aí, Ju, o que você acha sobre? Olha só, Clebão, eu acho o seguinte, eu acho que o ideal, claro, o ideal da vida é a gente ter tudo, a gente ter o conhecimento e tá, é ter o domínio do nosso conteúdo. O ideal para a gente ter uma boa comunicação também é saber quem está do outro lado, para a gente saber qual é o tom que a gente usa, quais as melhores palavras, etc. Acontece que a vida real, e hoje a gente teve aqui no comecinho do programa um exemplo claro de vida real, a vida real se impõe. E às vezes você precisa falar com alguém que você queria muito falar, mas que você está tentando marcar bastante tempo, você encontra a pessoa no elevador e você não está preparado ali com a sua apresentação pronta, com aquele seu conteúdo bem amarradinho, etc. Ou você conhece uma pessoa que você não conhecia antes e você quer contar o seu conteúdo que você domina bem. Então, eu acho que assim é importante a gente colocar aqui para o nosso internauta, não espere ter o momento perfeito para se comunicar com os outros. Uma coisa que eu trabalho bastante num dos workshops que eu faço é essa questão do improviso. Adorei quando o Jex falou sobre isso, que é você falar, bom, então tá bom, Clebão, começa a falar agora, você tem 2 minutos para falar sobre Fórmula 1. Gente, mesmo que você não saiba sobre esse assunto, você tem alguma coisa para falar, e você ter esse treino de conseguir falar ali no Quem Sabe Faz ao Vivo, é muito importante para a sua vida real, que pode acontecer de você falar com alguém que você não conhece, ou de você não estar com o seu conteúdo inteiro certinho na sua cabeça, e mesmo assim você conseguir se comunicar bem, passar a sua mensagem e criar ali uma relação com a pessoa que você está falando. Ju, eu tentei muito discordar de você, fiquei no talvez, mas não teve jeito. Você foi muito boa na resposta, eu tive que concordar com você. Ai, É, Kleber, eu sei que é difícil discordar de mim, eu sei, eu entendo, eu te entendo. existem 2 pessoas no mundo, né? Ah, é nós e a Ju que está certa. Ela é muito assertiva, gostei, Ju. Parabéns. Exato, exato. Zero a tela, Jex.
Aguinaldo, me fala a sua opinião sobre o assunto. Vocês perceberam que eu concordei com o Jex e concordo plenamente com tudo aquilo que ele falou. Ele, inclusive, conseguiu sintetizar bem toda a estrutura do que é uma boa comunicação, mas o Jex ele se pautou muito naquele momento que você está dando uma aula, uma palestra, que você está falando daquilo que realmente é o seu assunto. Então, quando você é convidado para falar a respeito de uma determinada coisa, é fundamental, sim, conhecer sobre o assunto. Mas nem sempre falar em público ou falar ou se comunicar, ainda que não seja em público, é relacionado àquilo que a gente domina. Eu posso ser inserido numa conversa de uma hora para outra, onde eu não estou esperando, e baseado num assunto que eu não domino. E aí vocês vão me perguntar, e por que você tem que entrar num assunto que você não domina? Você é enxerido? Não. Muitas vezes me interessa conversar com aquelas pessoas, relacionar, fazer um networking, aproveitar uma oportunidade. Só que os caras estão falando a respeito de, sei lá, de golfe. Eu não entendo nada de golfe. E não tem problema eu falar que eu não entendo nada de golfe. Eu posso falar, eu posso me manifestar e falar, olha, gente, inclusive não entendo nada disso aí, eu estou vendo que vocês estão falando de um negócio extremamente técnico, acho muito bacana, faço uma piada, inclusive, brinco com a minha ignorância, porque é interessante, eu posso brincar com a minha ignorância, eu posso ter bom humor nesse sentido, e dou uma prova de humildade, as pessoas normalmente gostam disso, eu permito até razoavelmente ser um motivo lá de graça, né, de alguém tirar um sarrinho de mim, só que eu me mantenho naquele nível e tomo um certo cuidado só para não ser inconveniente. Eu volto a ter a minha autoridade dentro da minha humildade e me permito a não ser, e tomo cuidado para não ser inconveniente, porque ser inconveniente nessa hora aí é muito fácil. É você ver que as pessoas gostaram do seu papo e você começa a roubar a cena, roubar a cena, roubar a cena. Tudo é time. Chega uma hora que você passa do limite, as pessoas deixam de gostar de você por uma intensidade muito grande, ou um volume muito grande aí de participação na conversa. Então, tenha um pouquinho de bom senso, que esse bom senso aí vai te dizer a hora de parar. Então é isso, alguém 3 concorda também. A Ju tentou discordar. Quase, hein? Se você não tivesse parado agora, você teve bom senso e soube a hora de parar, porque eu estava quase. Muito bom, muito bom. Esse 4 em pauta está muito 4 em pauta de amor, então a minha meta aqui é conseguir 3 discordes. Vamos ver. Vou dizer uma coisa para vocês. Conhecer o teu conteúdo, falar sobre o que você conhece, é um mundo ideal. Estou te ajudando a conseguir a meta. Falar sobre o que você conhece é teu mundo ideal. Conhecer o teu público previamente, se você vai dar uma aula, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer uma apresentação na tua empresa, é a sua lição de casa estudar teu público. Mas se eu tivesse que escolher entre os 3 fatores, eu ficaria com a técnica. Porque a técnica é o que vai te ajudar a ter desenvoltura independente da situação. Se você ter se você conseguir desenvolver técnicas de amortecimento de perguntas capciosas, técnicas de conexão e empatia com o público, seguindo um ritmo que faça sentido para eles. E em casos, como o Aguinaldo disse, de as pessoas, você está ali, você está interessado em se comunicar com aquelas pessoas e fazer um networking. E as pessoas estão conversando sobre um assunto que você não domina, lembre-se de uma coisa, comunicação é uma via de mão dupla. E às vezes, se colocar na condição de ouvinte, você também está se comunicando. Se colocar na condição de aprendiz, você também está se comunicando, porque não é pelo fato de você ter uma opinião que as pessoas querem ouvir. Tudo bem? Então, cuidado para se comunicar, ouvir também é se comunicar, fazer perguntas é se comunicar, se colocar na condição de aprendiz é se comunicar, e lembre-se sempre, quer se comunicar bem, vá desenvolver uma técnica. Desenvolva a técnica e você vai ter desenvoltura, não importa o ambiente. Olha, eu não bati a meta.
Meu Deus. Mas é porque você está com Tentei, razão. tentei. Não bati a meta. Jex, conclua lá. Você tinha começado a falar, a gente acabou te interrompendo. Fala um pouquinho mais sobre a tua opinião, você que é um especialista da área. Pois é, Kleber, como o Agnaldo comentou, tudo tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso, porque geralmente aquela pessoa que é exagerada demais, ela acaba se tornando alguém desagradável. Como você também bem citou, oratória é você também saber o que falar, como falar e principalmente saber ouvir para entender o que o outro tem a dizer. Tem muitas pessoas que não sabem. E é importante demais realmente ter essa técnica. E eu ainda vou além da técnica, se você for um bom contador de história, independente do assunto que for, você vai lembrar de alguma história. Falar, nossa, você lembra alguma coisa que aconteceu com meu tio, com meu pai, com meu irmão, com meu professor? Você vai colocar uma história dentro daquele contexto e isso vai facilitar para que você consiga desenvolver a tua mensagem. As histórias que a gente chama do storytelling, né, contar histórias dentro daquele contexto, vai ajudar você, isso é técnica, e vai ajudar você a conseguir falar de qualquer assunto, mesmo que você não seja um grande entendedor daquele assunto, porque você vai poder conseguir fazer com que seu público preste mais atenção em você, a partir do momento que você conta boas histórias, que você tem técnica, você tem carisma, você tem bom humor, você tem um tom de voz adequado diante daquele público, e as pessoas vão, nossa, mesmo que ele não fale tão bem, ele consegue agradar. Por exemplo, tem um exemplo aqui, vou lembrar agora da historinha, do cantor Manuel Gomes. É um cantor que fala, caneta azul, ele tem uma voz assim, meia falha, parece que a pilha está acabando o tempo todo. Muitas pessoas não gostam do estilo de música dele, mas outras pessoas começam a rir, acham engraçado a forma. Ele está ganhando muito, ganhando dinheiro de todo jeito. E aí, muitas vezes, sem entender bem da técnica, mas eu já ouvi professores de música falando, quem disse que ele não sabe? Ele tem técnica, ele faz aquela falha, não sei o quê, mas ali ele estudou para aquilo ali. Eu não sei, que eu não entendo de música, mas só dando esse exemplo, como ele faz isso, como ele faz isso, mostrando para as pessoas e conseguindo que as pessoas se interessem por ele, porque o brasileiro é assim, ganha fama, quem tem uma influência pode ser para bem ou para mal, e aí acaba ganhando, conquistando algumas pessoas, principalmente milhões de seguidores, como ele tem conseguido, por conta da técnica que ele utiliza, de usar uma voz meia falha, de usar um jeito de falar e conseguir conquistar as pessoas. Mas aí depende de cada um, porque tem pessoas realmente que não concordam de formalmente dessa forma de musicalidade dele, porque é algo muito estranho, não é algo que irrita muita gente, mas tem outras pessoas que levam isso de maneira engraçada, ele está levando isso de bom humor e tudo mais, e aí acaba conseguindo conquistar várias pessoas, como tem acontecido no Brasil, de muita gente sem talento e conseguindo aí a influência de várias pessoas. Consegui vários discordes agora. Bateu a minha meta, Jex. Eu acho que eu não discordei do Jex, eu discordei do cara da caneta azul. Então fala aí, Ju, fala aí, Ju. Isso, Você discordou? Me fala, discordou do quê? Não, eu acho que eu discordei do cara da caneta azul, de verdade também, tá? O Jack estava falando coisas super interessantes, assim. É que eu acho que pegar um exemplo da música talvez não seja o melhor exemplo, porque não dá para saber se o cara tem técnica realmente, ou se ele estudou para isso, ou se ele não estudou para isso, né? Assim, às vezes a gente aqui falando da comunicação, eu sempre me pego no exemplo de muitas pessoas que me vêm conversar comigo e falam: ah, mas é que você tem esse seu jeito de ser, você tem carisma, então você entra em qualquer história, você sabe contar história, você sabe ouvir e tudo mais, e eu começo a travar, e o que que eu faço? Então, eu acho que, assim, talvez uma pimentinha aqui para a nossa segunda rodada fosse essa coisa do tá, imagina que eu não sou essa pessoa que o Jack está descrevendo aí, que tem carisma, que tem bom humor, que de repente é super bom de storytelling, assim, no minuto zero. O que que eu faço para melhorar isso, ou para conseguir entrar em conversas no improviso, ou para conseguir entrar em conversas quando eu não sei, não domino exatamente tudo sobre o assunto, ou quando eu não conheço exatamente a pessoa que está do meu outro lado. E aí que eu acho que vem a grande sacada, né? Que assim, que eu acho que o negócio de estudar a técnica é muito importante, e essas dicas todas que o Jex deu, eu concordei com todas.
O que eu acho também é que você precisa começar a trabalhar em você mesmo. Essa, esse hábito mesmo, porque é um hábito, tá? Eu não acho que seja um dom que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm, mas esse hábito de colecionar histórias, por exemplo, de colecionar pensar em relacionar situações e falar assim, bom, teve um caso desse do golfe que a pessoa está falando e que me lembrou uma história que não tem a ver com golfe, mas que me lembra alguma coisa que eu senti, ou que eu pensei, ou que eu vivenciei ali. Então, você começar a colecionar isso, você começar a usar isso em situações que você tem segurança para usar isso, porque também não dá para achar que a gente vai chegar assim numa primeira situação que a gente está ali no improviso, falando com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, sem dominar o assunto, e a gente vai conseguir sacar uma história incrível do bolso. Você tem que usar isso primeiro com a sua família, ou primeiro com uma situação que você está treinando, que você está falando com pessoas que você está seguro, para daí sim você ter esse hábito, e quando você entrar numa situação que você tiver que improvisar e que for uma situação assim de provas de fogo, você esteja com isso mais firme para você conseguir aplicar, né, todas essas dicas e isso que o Jex, que o Kleber, que o Aguinaldo comentaram, né? Então, acho que isso daí é o mais importante. Show de bola, Ju. Aguinaldo. Discordou no meio, eu gostei, eu quase consegui aqui um 3 discordos, mas não deu. Eu, eu acredito que o grande lance é a gente entender que comunicação é diferente de locução. As pessoas confundem muito isso. Você se comunica bem, aí o sujeito fala assim, eu não sei, eu meio que gaguejo, minha voz é estranha. Não, eu não perguntei se você é um bom locutor. O locutor é aquele cara que fala sem errar, sem trocar palavras. Oi, boa tarde. Eu, por exemplo, acho que eu sou um péssimo locutor. Eu erro, eu gaguejo, eu troco palavras, né? Mas o Herbert Viana também é um péssimo cantor. Vai pegar o Herbert Viana para você ver assim, ele desafina no meio da música. Só que a galera adora a música dele, não é igual do Caneta Azul, porque o Herbert Viana é um excelente músico. Ele tem tempo de voz, então ele sabe o que ele faz ali. Ele se comporta bem num palco, ele tem o domínio do negócio. Então ele é um excelente comunicador, porque ele consegue levar a mensagem dele. Eu, como palestrante, eu não tenho uma oratória excelente. Eu erro. Mas eu consigo levar a minha comunicação através de alegorias, através de histórias, através de outras técnicas e faço com que as pessoas entendam a minha mensagem. Então, eu sou muito bem resolvido com isso. Eu admito que eu não tenho uma oratória maravilhosa. Comunicação também não é falar muito. Às vezes você pergunta para a pessoa se você é comunicativa, ela fala, nossa, eu falo até pelos cotovelos. Péssimo comunicador. Quando fala demais é ruim também. Então, eu acredito que a técnica ela precisa ser realmente colocada em primeiro lugar. Quando eu ponho a técnica em primeiro lugar, eu sempre tenho uma ferramenta para utilizar em situações complexas. Como, por exemplo, alguém me faz uma pergunta. Quem controla uma conversa é muito mais quem pergunta do que quem responde. Em vendas, por exemplo, às vezes você está lá fazendo a identificação da necessidade do cliente, né? E você está perguntando. Aí o cliente pega e te responde e já emenda uma pergunta. Mas e o preço? Ou, esse produto entrega? Se eu simplesmente falar para o cara entrega, ele vai continuar me fazendo perguntas e ele conduz a conversa. Então, eu respondo, sim, pode ficar tranquilo que entrega. Agora, continua me falando a respeito da necessidade que você tem, onde você vai guardar, que tipo de embalagem você precisa, porque com isso eu volto a ter o controle da comunicação na minha mão. Então, são técnicas. Eu acho que a técnica é fundamental, mais do que conhecer o assunto e mais do que conhecer o produto. Ganhei 3 com 4. Boa. Boa. Zerem as telas. Zeramos a tela aí. Eu discordei em alguns pontos do nosso convidado. Um ponto até eu gostaria de trazer, não como discordância, mas como reflexão, tá? Tem alguns estudos que dizem que dentro das técnicas de comunicação,
o único fator não compreendido pela ciência da comunicação é o carisma, que algumas pessoas têm e outras não. Isso é quase impossível de se desenvolver. E sim, uma pessoa carismática com técnicas atingem níveis altíssimos, utilizando a comunicação, usam como exemplo Barack Obama e algumas outras pessoas que se comunicam através da técnica, e ele tem um carisma que comove as pessoas, etc. e tal, né? Então, quando ele falou, se você usar o seu carisma, depende, porque tem pessoas que não têm, não tem o que façam, né? Eu digo, cara, abre teu coração e deixa as pessoas dentro do teu coração, porque se eles te ouvirem, não vai dar, né? Obviamente, sobre o talento do Azul Caneta, eu vou dizer por que que eu não concordo, tá? Eu ouço, zoo, brinco com Azul Caneta e tudo mais, né? Mas eu tomo muito cuidado com esses virais, entende? Porque esse é um reflexo um pouquinho do que a gente tem de cultura no país, um reflexo do que a gente consegue apreciar. E aí eu gosto muito de apreciar aquilo que tem uma boa qualidade, não só em termos de sonoridade, não só em termos de técnica de música, mas também aquilo que traz como desenvolvimento, contribuição com a cultura do país, né? Aí, Ju, você discordou de mim, eu tô aqui falando a mesma coisa que você do Azul Caneta, você quer discordar, mas tudo bem, minha meta era só um discórdio, já tá bom, já finalizo aqui. Então, na comunicação, fica aqui para você que está nos ouvindo, curta o canal, compartilha o canal, ativa o sininho para você ver toda quarta-feira, momentos antes, a gente notificar você que o programa vai começar, para você participar aqui no chat, se comunica através do nosso chat ao vivo, o que você pensa, quais foram os pontos que você concorda, que você não concorda com a gente, para a gente poder se comunicar com você, e utilize aqui, aproveita que o Jex está aqui com a gente, tem muitas coisas boas e que a gente ainda vai falar sobre comunicação. É isso, vamos para o próximo quadro, Se Conselho Fosse Bom. Roda a vinheta. Pessoal, voltamos com o quadro Se Conselho Fosse Bom. Se conselho fosse bom, você daria ou venderia? Nós aqui, de certa forma, estamos vendendo para você um conteúdo de qualidade neste programa falando sobre comunicação, e a única coisa que a gente pede de você não é o seu dinheiro, mas é o seu tempo investido no seu desenvolvimento, no quadro Se Conselho Fosse Bom. Manda a pergunta do internauta para nós aí, editor. Bom dia, pessoal do Quatro em Pauta, tudo bem? Meu nome é Paulo Fernando, sou do ramo imobiliário. Me comunico muito bem com meus clientes. Aliás, a maioria acaba ficando meu amigo, me chamando para o churrasco de inauguração da casa. A gente está sempre em contato. Porém, eu tenho alguma dificuldade para me expressar em público. Qual é a dica que vocês têm para mim? Obrigado, valeu. Chama eu, Paulo Fernando. Chama eu para tua casa. Obrigado, Se eu obrigado. tivesse aí, eu também queria ir, Paulo Fernando. Quero ser seu amigo. Essa pergunta Você é nunca foi muito chamado, boa. Aguinaldo? Eu acho que você não é amigo dele o suficiente. Não vou contar, não, porque se eu contar, se eu fui chamado, vocês vão querer ir também. Ah, vou mesmo, vou Eu só mesmo. não vou porque eu estou no Piauí, eu estou distante. Boa. Aguinaldo, aproveita então e dá o seu conselho para o Paulo. Vamos lá, Paulo Fernando, de Tupéva, né? O Paulo, ele que é corretor de imóveis, olha só. O grande lance de falar em público é que a gente quer ser perfeito. A gente fica se avaliando em cima do palco e acha que as pessoas também estão nos avaliando pelas nossas técnicas de comunicação. Ih, ela errou. Veja só, eu vou contar uma historinha para você, Paulo, de quando eu tinha escola de inglês. Quando eu tinha escola de inglês, era muito comum o sujeito ir procurar a escola para fazer um curso, e a escola, de uma maneira geral, oferecer para esse cara um curso de perfeição em inglês. A escola oferecia um curso para ele falar inglês como se fosse um nativo.
E ele queria só se comunicar. Ele queria só ter a capacidade de receber estrangeiros na empresa dele, vender, fechar, comercializar alguma coisa. Ele queria se comunicar. E aí, às vezes, o professor de inglês ficava bravo, falando, não, mas você tem que ter o sotaque melhor, seu sotaque está ruim, ou eu quero que você tenha um sotaque britânico porque é mais bonito. E o cara não está nem aí com sotaque, ele quer ter o sotaque do interior de São Paulo. Ele quer só se comunicar, entendeu? Então, o grande lance é esse, Paulo. Você quer ser um palestrante? Você quer ser um locutor? Você quer ser uma pessoa, um profissional da comunicação em público? Ou você é um corretor de imóveis que, ora, precisa falar em público para poder apresentar o seu produto, o seu trabalho, as suas ideias? Se for essa segunda situação, você não precisa ser especialista. Você pode falar com seus defeitos. Sabe, lembra aquela pessoa que não quer ir para a praia e tirar a camisa, a menina não quer botar um biquíni porque ela acha que ela está um pouquinho gordinha. Eu talvez tenha algumas imperfeições em comparação com a menina da revista, mas nem sempre a menina da revista existe também, sabe? Então, seja você mesmo, suba num palco e faz o que tem que fazer. Fala, porque nessa hora é onde a gente costuma dizer que o feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito pode ser que não exista. Então, essa é a minha dica para você, Paulo. Um abração para você. Para quem não sabe, o Paulo é meu amigo pessoal, já fui na casa dele comer churrasco várias vezes. Tá? Olha sim. só, vamos fazer um churrasco do Quatro em Pauta lá no Paulo. E vale, hein? Tem uma varanda lá maravilhosa. Feito. Ju, dá a sua dica, Ju. Se conselho fosse bom, qual seria o seu? Paulo, se conselho fosse bom, a minha dica para você que não se considera tão bom em falar em público, na verdade eu tenho duas dicas, tá? Eu vou me permitir aqui sair do protocolo e dar duas dicas, porque uma é muito rápida. Tem uma pessoa que é uma americana, que chama Mel Robbins, que ela fala sobre uma técnica de você fazer as coisas acontecerem. E a técnica é uma técnica muito simples, que é a técnica de fazer uma contagem regressiva de 5 até 0. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, a pessoa que não se considera boa em falar em público, falou pouquíssimas vezes, porque na hora que tem que falar, trava. E você tem esse pânico, às vezes, não estou dizendo que esse seja o seu caso, tá, Paulo? Mas, às vezes, as pessoas têm essa trava, congela, fica com pavor de falar, e aí não se coloca em ocasiões que você poderia falar, que poderia levantar a mão, fazer uma pergunta, ou estar numa reunião, dar uma sugestão muito boa, e aí você tem menos oportunidades de treinar tudo isso que o Aguinaldo, por exemplo, falou para você. Então, a minha primeira dica seria, não trava. Para não travar, essa técnica da Mel Robbins é muito boa, que é contar de 5 até 0 e vai. Então, como se fosse uma contagem regressiva para um lançamento de foguete, tá? Só que em vez de contar de 10 até 0, vai contar de 5 até 0. 5, 4, 3, 2, 1, partiu. E aí, ela levantou e foi fazer. Tá? Depois aí, a próxima dica você vê o que você vai fazer, mas não trava. E a segunda dica é lembrar que do outro lado, quem está ouvindo, seja virtualmente ou presencialmente, é uma pessoa. São só pessoas. Então, tem lá aquela máxima sobre comunicação que fala, olha, imagina que todo mundo esteja sem roupa, ou que todo mundo esteja não sei o quê, tem um monte de coisas dessas, assim, imagina que as pessoas também, não sei o quê. Não, imagina que são só pessoas, que você às vezes pode gaguejar, que a pessoa também gagueja, que às vezes você pode estar num dia que não seja o seu melhor dia, e que a pessoa também tem essa situação. Então, se lembra que você tem que se comunicar como se estivesse comunicando com outra pessoa, que também tem todos os mesmos sentimentos, emoções, dias ruins, gaguejadas, que você. Então, não tenta fazer igual o robô, porque às vezes quando você faz perfeito, como o Guina falou, nem é tão bom assim, porque a pessoa não se emocionou ali, não se conectou com você. Então, faça o seu jeito, com a sua emoção, que vai ficar bom, e você vai conseguir passar a sua mensagem. É isso, Paulo. Obrigada pela pergunta. Legal, Ju, obrigado. Eu vou falar e vou deixar você por último, Jex, pelo fato de você ser muito especialista no assunto, tá bom? Muito bem. Ótimo.
Paulo, a sua pergunta é maravilhosa. Obrigado pela pergunta. E eu deixo para você que está nos assistindo, se você gostaria de um conselho de especialista, manda o teu vídeo para o nosso Instagram que está aparecendo aqui, para qualquer um dos quatro, e a gente coloca aqui no ar e vai procurar te aconselhar da melhor maneira possível. Voltando ao Paulo. Paulo, eu tenho duas coisas para lhe dizer. Conselho número 1. Se falar em público é importante para você, procure ajuda de especialista, vá se desenvolver. Tudo bem? Vá fazer um bom treinamento, vá adquirir técnicas, vá entender profundamente o teu comportamento e por que é tão desconfortável para você, mas com a ajuda de um especialista. Faça isso. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. O segundo é, Kleber, nem quero palestrar tanto, mas eu participo de um grupo aqui, outro acolá, e gostaria de participar. Acredite no teu módulo vencedor. Teu módulo vencedor é você se comunicar da maneira que você é. Entende? As pessoas não querem mais o perfeito, como disse o próprio Aguinaldo, o artista, super mega pop e etc e tal. As pessoas não querem mais se conectar com pessoas perfeitas. As pessoas querem se conectar com pessoas. Então, encontre o teu módulo vencedor e faça isso várias vezes. A repetição é o que vai te deixar confortável. Lembra de você a primeira vez que você subiu numa bicicleta. O quão desconfortável foi. Só que para você era importante andar de bicicleta. E o que é que você fez? Você insistiu nessa ação até ela se tornar confortável. Então, não quero ser um grande palestrante, mas gostaria de ficar melhor, mais confortável em falar em público. Então, não perca uma oportunidade de falar em público. E vá repetindo até que isso se torne confortável. E você vai ver que vai ser um movimento extremamente natural. Perfeito? Boa, Jex. Agora você é o especialista e, obviamente, fecha com chave de ouro. Qual é o seu conselho, meu amigo? Se o conselho fosse bom, ele daria agora. Tudo bom, Paulo Fernando? Que bom que você fez essa pergunta, porque assim como você, há inúmeras pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo que também têm muito medo de se comunicar, são excelentes profissionais, sabem conversar ali com 2, 3 pessoas, mas na frente de um grande público realmente trava, dá um brancão, não consegue se expor. Aí eu vou contar minha historinha, Paulo. Em 1999, eu fui convidado para dar minha primeira palestra. Eu já era professor desde 97. Já faz 26 anos que eu dou aula. E em 99, eu achando que seria a mesma coisa, não foi. O que foi que aconteceu? Deu brancão, eu tremi na base, comecei quase passando mal, mas consegui falar. Mas o que aconteceu logo em seguida? Eu saí dali, daquele palco, dizendo que ali seria a última vez que eu faria daquela forma, que a partir de então eu faria do jeito que o Kleber acabou de citar, buscar ajuda. E foi o que eu fiz. Fui fazer inúmeros cursos de oratória, porque embora eu já fosse professor, eu percebi que não é só falar em público, você precisa das técnicas, você precisa ter do controle emocional, você precisa se entender, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa aprender até rir mesmo dos seus fracassos para você se sair bem. Agora, se você sabe contar história, se não é o teu caso ser um grande palestrante, mas quer de fato comunicar melhor em público, é interessante que você conheça as técnicas, que você aprenda a dominar esse medo e transformar esse medo em algo positivo. Medo é normal, faz parte, qualquer pessoa tem que sentir, mesmo que você vá em qualquer público de pessoas que você já conhece, mas é importante que você aprenda a dominar esse medo através de ferramentas que vão fazer com que você ressignifique essas crenças limitantes de falar em público, porque se você conhece o assunto, você vai falar sobre algo da tua área, se você já tem conhecimento, então não precisa ficar o que será que vão pensar de mim? Porque as pessoas, elas não têm medo de falar em público. A gente escuta muito isso. Elas têm medo de falhar em público, de errar, de virarem chacotas, tem medo do julgamento dos outros, de falar, nossa, como é que pode? Empresário, profissional, não sabe falar, enfim, dependendo do que for. Aí ela fica já preocupada no outro. Preocupe-se com você, em se melhorar cada vez mais e faça acontecer. Agora, a dica final que eu quero deixar para você, Paulo Fernando, você precisa lembrar-se, os 4 principais erros de uma comunicação, de um comunicador, é se realmente você está totalmente despreparado. Então, se prepare para as próximas oportunidades. Faça cursos, leia livros, veja palestras no YouTube. Hoje em dia nós temos um recurso aí do YouTube para assistir palestras, no TED, canal, para ver palestras curtas, como que eles fazem.
Tudo isso é muito importante. Você tem que aprender também a estar comprometido, porque se você não está comprometido, você perde oportunidades. Você precisa também ser mais interessante e ter mais energia. Essa é a chave fundamental. Você está à vontade para passar essa energia para as pessoas. Você está à vontade, conversar com as pessoas, trocar ideias. E com técnicas, com curso, com livros, eu tenho certeza que esse medo vai ser superado, porque foi o que eu fiz, e se deu certo para mim e dá certo para inúmeros alunos, mais de 10 mil alunos ao longo dos últimos 20 anos, vai dar certo sim para você e para todos vocês que nos escutam agora que têm medo de falar em público, tá bom? Então essa é a minha dica, é o meu conselho para vocês. Boa, boa, Jex, boa, boa. Pessoal, esse quadro é o quadro que eu mais estou gostando, viu? Eu espero que você, diz aí você que está nos assistindo, o que você está achando desse quadro? Porque o que a gente quer é levar para você consultoria online para que você tenha respostas para aquilo que você tem de dúvidas dentro do teu ambiente de trabalho. E agora, Heitor, roda a vinheta e vamos para o último quadro, o Dica da Semana. Dica da semana com você. Se você ficou aqui até esse momento, não saia, que pode ser que você receba excelentes pérolas. E eu vou começar a dica da semana com o nosso convidado. Jex, qual é a sua dica? Opa, grande Kleber. Como eu gosto muito de ler, eu trago para vocês aqui 5 dicas X, 5 livros excelentes que vão fazer a diferença na tua comunicação oratória. Esse aqui, para mim, é um dos melhores, que é Todos se Comunicam e Poucos se Conectam, do John Maxwell. Esse livro, para quem quer criar uma boa conexão, é sensacional. Super indico para os alunos, mentorados, que vale muito a pena. Outra dica legal é que você trabalhe a sua linguagem corporal. Então, esse livro aqui de linguagem corporal vai fazer com que você saiba o que fazer e o que não fazer. Alguns gestos seus podem te elevar, como também pode te condenar. Então, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação corporal, que muitas vezes fala até muito mais do que as palavras. Então, temos que ter muito cuidado com os nossos gestos. Outra dica, você quer trabalhar com boas histórias? Aprenda a contar histórias através desse livro aqui, TED, de Carmine Gallo, como algumas pessoas falam. Esse livro é sensacional, eu tenho os dois, o branquinho e o preto. Você que quer realmente ser um bom contador de histórias, saber dar palestras interessantes para falar, convencer e emocionar, essa é a minha dica que eu trago para vocês. A quarta dica é o Gente que Convence, do Eduardo Ferraz. Esse livro é fantástico, principalmente para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com o poder de persuadir, ou seja, quer melhorar a sua comunicação, quer ser um bom professor, bom profissional para comunicar bem, você tem que aprender a convencer. Então, o poder de persuasão é sensacional. E o último livro, a última dica é o meu livro, Liberte Seu Poder, onde eu falo sobre comunicação com programação neurolinguística. Eu sou mestre nessa área de PNL e ajudo as pessoas a se comunicar bem através das ferramentas de PNL. Mas aqui eu sou como coautor, tem outros autores também, que vão falar também, além de comunicação, de vendas, de persuasão, de motivação. O livro da editora Lida, Liberte Seu Poder. Mais dicas como essa, siga meu canal, siga meu perfil, @professor Jex. Você coloca lá e você vai me encontrar com todas as dicas, vídeos, entrevistas, e inclusive o link para nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, programa de hoje. Valeu, obrigado. Boa, boa. Dica da semana, Jex. Obrigado, excelente dica. E agora eu gostaria de ouvir você, Aguinaldo. Qual é a sua dica da semana, meu amigo? E que beleza, hein? Eu vou dar a dica para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, considerando que é um programa sobre comunicação, e que nós temos aqui 4 pessoas que falam em público, algumas com mais técnicas, como é o caso do nosso convidado, outras com menos técnica, que é o meu caso, e que querem ser palestrantes. Aqui somos 4 palestrantes profissionais, pessoas que estão em cima do palco, que têm esse hábito, que têm todos os dias tarefas de levar essa comunicação ao público, e de repente você que está em casa também quer ser um palestrante. Aliás, muitas pessoas me procuram e falam: Aguinaldo, você pode me falar o que eu tenho que fazer para ser palestrante? Porque eu quero realmente me profissionalizar nisso. E uma das coisas que eu falo para essas pessoas é o seguinte: vá fazer um curso. Porque quando você faz um curso de palestrante, você começa a realmente entender o que é ser palestrante. Que na maioria das vezes as pessoas acham que dar uma palestra num determinado dia já o torna palestrante. Te torna um palestrante eventual. Mas se você quiser ser um palestrante profissional, você realmente precisa estudar, aprender, pegar dicas, pegar
orientações com pessoas que já estão em cima dos palcos todos os dias e, principalmente, saber como é que vende, né? Porque não adianta você ser um excelente comunicador em cima de um palco e não conseguir vender sua palestra porque ela não é vendável. Então, a minha dica é fazer o curso, e eu vou dar uma dica de um curso, que foi um que eu fiz, né? Eu fiz vários, mas um deles foi com a Fadel Palestrantes, e vai ter esse curso novamente em São Paulo, no dia 10/6. É um curso de um dia todo, onde diversos especialistas, o Jex já fez, inclusive, diversos especialistas, eu fiz 2, e, inclusive, se eu não me engano, foi lá que nós nos conhecemos, foi nesse curso que nós nos conhecemos. Vários especialistas falam de diversos assuntos. Oratória, mas não só oratória, como também conteúdo, como também foco, que tipo de palestra você vai fazer, para quem você vai vender e assim por diante. Se você tem verdadeiramente a vontade de ser palestrante, faça um curso, e uma das dicas é este curso que vai acontecer em junho, aqui em São Paulo. Excelente dica, Aguinaldo. Vou até olhar, estava pensando outro dia em fazer em fazer alguns cursos interessantes, e eu acho que é muito interessante. Essa dica foi muito boa para mim. Inclusive, Ju, qual é Kleber, se alguém quiser conversar comigo a respeito disso, pegar mais orientações a respeito, só me mandar um direct aqui no Instagram, vai aparecer, o Heitor coloca meu Instagram aqui agora, e me chama que eu te dou dicas, porque eu sou aquele perfil do palestrante que eu quero ver outras pessoas se profissionalizarem também nesta área. Ao contrário do que a gente vê por aí, que muitas vezes um profissional não quer concorrência, o que nós não queremos é a concorrência não profissional, aquela concorrência amadora. Nós queremos concorrência boa, porque daí concorre, mas também amplia o mercado e nos oferece um hábito maior do mercado de contratar palestrantes, né? Perfeito, Guina. Ju, qual a sua dica da semana, minha amiga? Tô no mudo? Não, não tô. Então tá bom, vamos lá, gente. A minha dica da semana, primeiro eu tenho que dizer para vocês que eu ia dar 2 dicas, né? Assim, eu ia dar uma dica, o Jex foi lá e deu essa dica, e é maravilhosa, que é o poucos se comunicam, muitos se comunicam, se conectam. E depois ele deu a dica do livro do TED, que eu também acho incrível. Mas como ele deu a dica antes, então sigam essas dicas do Jex. E eu queria falar sobre um livro que é um livro novo, é o livro novo do Malcolm Gladwell, que é o cara que escreveu vários livros super interessantes aí sobre pessoas que são consideradas geniais, sobre como fazer para você ter sucesso na vida, enfim. O último livro dele chama Conversando com Estranhos, e é um livro que fala sobre uma coisa que a gente fala muito pouco quando a gente trata do tema comunicação, que é a questão de você ouvir, porque a gente fala muito sobre as técnicas para você falar melhor, para você ter mais segurança, etc. e tal. Mas como você ouve e percebe o mundo? Você consegue ter uma percepção geral de quem está falando com você? Você consegue fazer julgamentos sobre as pessoas que não sejam julgamentos depreciativos e baseados em nada? Ou você consegue, por outro lado, você consegue ser uma pessoa que entende o contexto, que entende como que aquela pessoa se encaixa, como que os sinais que ela está te dando tem a ver com a história que ela está contando, e você consegue usar isso para você fazer a sua devolutiva. E aí ele dá vários exemplos nesse livro, porque o Malcolm Gladwell, ele escreve super bem e ele traz muitas histórias, né? Então ele traz histórias nesse livro, por exemplo, de espiões que passaram anos infiltrados na sociedade, sem que ninguém desconfiasse das histórias deles, sem que ninguém desconfiasse de quem eles eram, porque, primeiro, tudo bem, claro, eles eram ótimos nessas técnicas de como se colocar e etc., mas sempre tem aquelas coisas, né, das pegadinhas, das coisas que as pessoas deixam no ar, mas pouca gente entendia isso, porque eles eram tão seguros de si. Então ele fala um pouco sobre esse outro lado, que é o lado de você ouvir e conseguir usar essa percepção na sua comunicação. É muito legal esse livro. Show.
Legal, excelente dica, Ju. Tá muito bom o programa de hoje. E eu quero encerrar com a minha dica, falando para vocês sobre a regra Neymar dos negócios. Muitas pessoas acham que o Neymar ganha muito dinheiro para quem sabe chutar uma bola. E eu vou te contar uma coisa que ninguém que te contou. O Neymar não ganha dinheiro pelo que ele sabe fazer com a bola. Ele ganha dinheiro pela quantidade de valor que ele gera por onde ele passa. Tem pessoas que não gostam dele, mas ele gera muita receita para o clube, ele gera muita visibilidade. Quando ele foi transferido para o campeonato francês, ele levou junto com ele muita visibilidade, muito patrocínio, e ele levou o campeonato francês, que não era um campeonato tão competitivo, a um outro patamar. E por que eu estou te contando isso? Porque às vezes a gente fica olhando as outras pessoas e criticando e colocando a nossa régua para baixo. Então pare você para refletir o quanto de valor você está gerando por onde você passa. O quanto de valor você está gerando da maneira com que você se comunica no ambiente onde você convive. E comece a olhar para isso com carinho. E comece as mudanças nos valores que você gera de dentro para fora. Com base nisso, peço que você pegue o 4 em Pauta, curta, compartilha. Quero agradecer ao Aguinaldo Oliveira por me deixar conduzir o programa hoje, a Ju Ferreira por contribuir tanto, mesmo numa situação adversa, sendo mãe, sendo empresária e contribuindo com o programa, ao Jex, que traz esse sorriso contagiante, muito conteúdo de comunicação. Muito obrigado, volte sempre, Jex. E a você que está nos assistindo, de coração eu me despeço e espero vê-los na próxima semana. Beijo no coração. Queria saber uma coisa, por que você agradeceu a mim por deixar você conduzir o programa se for roletinha? Você acha que eu controlo a roletinha? Isso é uma acusação? Olha, eu fiquei indignado com isso aí agora, viu? Eu vou colocar até um concordo aqui na tela, gente. Não. Me deixar conduzir o programa gentilmente, porque é uma cadeira que você ocupa muito bem e de uma maneira gentil você contribuiu com a minha condução. Oh, maravilha. Ai, eu tenho só uma frase para fechar aqui. Kleber, eu quero só finalizar com uma frase que está no meu segundo livro, que eu escrevi em 2011, só coloquei no meu segundo livro, que foi O Liberte Seu Poder, que diz o seguinte, que o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se qualifica e se comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então, se você agir, se relacionar, comunicar, se qualificar, é só esperar as coisas boas que vão acontecer para você. Sucesso, e não basta apenas falar, é preciso impactar. Valeu. Boa! Até a próxima semana, pessoal. Valeu! Pessoal! Diz aí, Jex, como é que eu faço para me comunicar, meu amigo? Não, ô Jex, nessa hora você não põe nada na tela. É você que está falando, a tela fica branca. Tá bom? Já vai aí para o erros de gravação. Ele nem começou a falar e ele já discordou dele mesmo. Ele mesmo.